Você já reparou numa coisa, assim, super interessante? Se a gente olha para o topo das maiores empresas do mundo, tipo Google, Microsoft, até Chanel, tem um padrão ali. Muitos dos CEOs dos grandes líderes são de origem indiana. Pois é. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos tentar entender o que está por trás desse sucesso todo. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha só esse número: 30%. É isso mesmo, 30%. A gente está falando que quase um terço das empresas da famosa lista Fortune 500 hoje são lideradas por CEOs de origem indiana. É, é muita coisa, né? E aí a pergunta que não quer calar é: por quê? Como isso aconteceu? Então, para a gente desvendar essa história direitinho, a gente vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente vai entender o tamanho desse fenômeno global. Depois, vamos mais fundo, investigar as raízes desse sucesso. Aí, claro, vamos conhecer alguns desses líderes, né? Colocar um rosto nesses números. E, por fim, pensar no que a gente pode aprender com tudo isso para o futuro da liderança. Bora? Beleza, então vamos começar pelo começo. É muito importante deixar uma coisa clara. Isso não é só uma coincidência, tá? É bem mais do que isso. A gente está falando de um padrão estatístico, uma tendência tão forte que se tornou, bom, impossível de ignorar no mundo dos negócios hoje. E para ver como essa desproporção é grande, é só olhar para o Vale do Silício, o coração do universo da tecnologia, certo? Pensa só, a população de origem indiana nos Estados Unidos é de mais ou menos 1%. Só que lá no Vale do Silício, eles são 6% da força de trabalho de alta tecnologia. 6%. A diferença é absurda. Isso mostra que tem alguma coisa muito particular acontecendo por lá. Tá, mas então qual que é o segredo? Existe uma fórmula para isso? É o que a gente vai ver agora. Vamos mergulhar nessa combinação de fatores culturais, educacionais e até pessoais que parecem criar esses líderes tão resilientes e tão adaptáveis. E o ponto-chave é que não é uma coisa só, sabe? É uma combinação poderosa. Vamos lá, primeiro a educação. Eles vêm de um sistema super rigoroso, de uma competição absurda. As melhores universidades de lá têm taxas de aprovação de menos de 2%. Imagina isso. Segundo, resiliência. Pensa na Índia, um país gigante com uma diversidade cultural enorme, mais de 20 idiomas oficiais, eles já crescem aprendendo a lidar com o complexo. Terceiro, a tal da mentalidade de imigrante. É aquela garra, sabe? Uma mistura de humildade com uma vontade gigante de construir algo do zero. E por último, o inglês, que vira a ponte, o passaporte para o mundo corporativo global. É a soma de tudo isso que faz a diferença. Certo. Chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática. Quem são essas pessoas? Vamos agora conhecer alguns dos nomes que estão por trás desses números impressionantes. E a gente pode começar com dois nomes que com certeza todo mundo já ouviu falar: Sundar Pichai, lá do Google, e Satya Nadella, da Microsoft. O mais incrível é que eles não só chegaram ao topo, eles redefiniram as empresas. O Pichai foi peça-chave na expansão do Chrome e do Android, coisas que a gente usa todo santo dia. Já o Nadella, nossa, ele virou a Microsoft de cabeça para baixo, apostando tudo em nuvem e inteligência artificial. Aquela famosa parceria com a OpenAI foi coisa dele. Mas não pense que isso é coisa só de empresa de tecnologia não. Olha o caso da Indra Nooyi, que foi CEO da PepsiCo, uma líder sensacional. O legado dela é lembrado por essa visão de longo prazo, que conseguiu equilibrar o lucro com sustentabilidade, com uma preocupação com a saúde. Isso só mostra como essas habilidades de liderança são versáteis e funcionam em qualquer setor. E quando a gente fala que é global mesmo. Dá uma olhada nessa lista. A gente tem Lena Nair no comando da Chanel, lá na França. No mercado financeiro do Canadá, o Prem Watsa. No Reino Unido, C.S. Venkakrishnan no Barclays. Tem na Itália, na Índia e até no Japão, com o Abhijit Dubey liderando a NTT Data. Vai do luxo à tecnologia, espalhado por todos os continentes. Essa é a prova definitiva de que estamos falando de um movimento de verdade. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: o que essa tendência toda nos ensina? Quais são as lições que a gente pode tirar para o futuro da liderança e do mundo corporativo em geral? Acho que as lições são muito claras e, bem poderosas. Esse fenômeno mostra na prática que talento não tem fronteira, não tem passaporte. Mostra que diversidade cultural não é só o termo bonito para colocar no site da empresa, é uma vantagem competitiva real. E talvez o mais importante, resiliência e humildade deixaram de ser soft skills, sabe? Hoje são competências absolutamente essenciais para liderar no mundo complexo em que a gente vive. E para a gente fechar, fica a reflexão. A ascensão desses líderes é muito mais do que a história do sucesso de um grupo específico. É um espelho do que o futuro do trabalho vai exigir de todo mundo.
Resiliência, adaptabilidade, uma mentalidade global. A grande questão que fica no ar é o que a gente pode aprender com eles para moldar o nosso próprio futuro.